Carlos, é um prazer poder estar aqui consigo para mais estas palavras cruzadas. Penso eu que já nos habituamos e também aqueles que nos estão a ver e ouvir também já se habituaram certamente a este tempo de reflexão sobre vários temas e durante esta semana continuamos a falar sobre mordomia. É um assunto de grande profundidade, não é? Exato. Muito bem, eu costumo sempre começar por citar algumas palavras que se cruzam na nossa lição, e a palavra-chave para este trimestre, como já disse, é mordomia, e depois também palavras como o centro da mordomia, o santuário, que relação tem o santuário com mordomia, as crenças doutrinárias e a sua relação também com a mordomia, e também a mensagem dos 3 anjos e a mordomia, veja bem, e culminamos por voltar à palavra mote deste trimestre, que é a mordomia. E surge a primeira grande questão nesta lição: qual é o papel da mordomia? Nós já estudamos noutras semanas sobre o papel do mordomo, mas aqui qual é o papel da mordomia realmente, não é? A mordomia, propriamente dita, é administração. As pessoas confundem o que é estar dentro de uma igreja ou de uma dominação religiosa, para sermos mais abrangentes, e trazemos a forma como nós administramos as nossas vidas e as nossas casas para dentro da igreja. Uhum. Mas isso não é o papel, não é o nosso papel. E a mordomia, muitas das vezes, revela-nos o nosso caráter de ser, no nosso dia-a-dia. Mas, para nós sermos um verdadeiro mordomo na sua palavra, na extensão da sua palavra, nós devemos de olhar para que o principal mordomo fez, que foi Cristo. Exatamente, aliás, essa é a figura central de toda a Bíblia e também vai aparecer aqui nesta questão da mordomia. Mas a mordomia, por vezes, é mal compreendida. E ser cristão também implica, já por si, em ser um mordomo fiel. Exatamente. Não é? Por isso, a mordomia está relacionada também com a santificação. Exatamente. Porque a fidelidade é exatamente o resultado de um processo em nossa vida, processo esse que vai sendo desencadeado pela influência de Cristo em nossa vida, não é? E realmente aqui uma grande questão logo no início da lição é quais são alguns dos princípios centrais do que significa ser-se um mordomo fiel, não é? Que significa ser um mordomo fiel. E nós temos que ir, sem dúvida, para a pessoa de Jesus como a figura central. Lá no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 39, é-nos dito que as Escrituras testificam de Jesus, não é? Por isso, esta questão de mordomia é um tema importante da palavra de Deus. Exato. Tem que ver também com uma questão doutrinária. Digamos, de crença fundamental. E como todas as crenças, a mordomia está centralizada em Cristo. Nós podemos ver que Cristo, no período em que esteve na Terra, no seu ministério, ele foi um mordomo em que ele apaziguava as crenças, as desavenças que haviam. E eu recordo-me do caso de Maria Madalena.
das várias vezes em que ele a salvou, e a última vez disse, vai e não peques. E não peques. Portanto, quer dizer, ele sabia que... E depois é assim, uma pessoa como Maria Madalena, pecadora como ela era, ela tornou-se uma acérrima seguidora de Cristo. Inclusive, foi ela que o viu logo no terceiro dia do sepulcro. Jesus é, pois, o centro vivo de todas as coisas, não é? E Cristo é o coração da nossa mordomia e também a fonte do nosso poder. Por isso, todas as mudanças que acontecem na nossa vida estão relacionadas com a presença de Cristo em nossa vida. E nesta questão da mordomia, é impossível realmente ser um mordomo fiel se não fizermos de Cristo a figura central da nossa existência. Há uma frase na Bíblia, e esta foi proferida por Jesus, quando ele diz que queria que todos tivéssemos vida e vida em abundância. E o apóstolo Paulo, ele compreende exatamente isso quando ele diz, para mim o viver é Cristo. E o eixo da mordomia e do viver cristão é Cristo. Não podemos fugir daí, não é? Não podemos desassociar a mordomia da influência que Cristo exerce sobre o mordomo. Não é? Porque o mordomo é mordomo de Cristo, exerce mordomia ou administra os valores que lhe são confiados por Cristo, não é? Exato. E espera também da parte de Cristo o poder para que realmente possa exercer de uma forma eficaz e não só, de uma forma perfeita, mordomia em sua vida. Não é? Por isso é como diz aqui a lição, não há mordomia genuína sem que Cristo seja o nosso núcleo central. Eu achei interessante quando estive a estudar a lição de domingo, achei interessante que a mordomia, onde ela está mais vincada, é nos Evangelhos. Onde ela está mais vincada. Sem dúvida, sim. É verdade que a mordomia está desde do primeiro livro ao último. Tá? É verdade. Mas nos Evangelhos é que é onde ela está mais... São os maiores exemplos que nós podemos ter, não é? Estão ali, e principalmente em Jesus, que é o grande exemplo para nós de mordomia. E também, após ter analisado bem, cheguei à conclusão que, mesmo que a gente leia os Evangelhos, mas que não deixemos que o nosso coração se abra a eles, o Espírito Santo não pode atuar. E nós começamos, como eu disse no início, continuamos a administrar a Igreja tal qual nós administramos a nossa vida e a nossa casa. É verdade. Há aqui uma questão que eu escolhi duas perguntas do nosso manual da lição desta semana, que eu achei muito interessantes. A primeira é esta. Uma coisa é dizer que Jesus é o centro da nossa vida. E outra coisa é viver como se Ele realmente o fosse. Depois vem a pergunta, como pode estar seguro de que Jesus está de facto a viver em si, tal como Ele prometeu que faria se o deixarmos entrar? Não é? Há uma passagem que diz, eu baterei à porta, se me abrir... Eu estava-me a lembrar dessa passagem, não é? O mordomo precisa estar dentro de casa. Não é? E aqui, embora nós sejamos mordomos, Cristo também é mordomo. Exatamente. E a primeira coisa que Ele quer pôr em ordem é a nossa vida. Mas para isso é preciso que nós o deixamos fazer. Exatamente. Porque se não o deixarmos fazer, ele não irá contra a nossa vontade. Por isso Ele diz que bate a porta. Não é? Estou à porta e bate.
Eu entrarei. Lá está. Lá está como Cristo é o grande exemplo de mordomo. Exatamente. Não é? Muitas das vezes, voltando aos Evangelhos, claro, nós dizemos assim, mas ele cometeu um erro. E esse erro teria sido a escolha de Judas Iscariote. Quer dizer, conhecendo ele a nossa essência, por que razão é que ele escolheu Judas Iscariote? Ele teve, de uma certa maneira, razão para o escolher. Razão para o escolher. E a razão e isso também nos faz pensar que realmente Jesus não rejeita ninguém. Se ele não rejeitou Judas Iscariotes, não rejeita ninguém. E vê-se que no final, Judas Iscariote diz: ele realmente é filho de Deus. E é verdade. Ele próprio é que não reconheceu e não pediu perdão como aquele ladrão que estava no seu lado direito. Portanto, o que me dá a entender, pela leitura, é que Cristo nos escolhe, seja a nossa condição, Exato. só está à espera que nós chegamos a Ele e pedimos perdão dos nossos pecados. E uma das ilustrações mais vivas disso é aquele episódio com o jovem rico. Exatamente. Não é? O jovem rico, ele queria administrar por si mesmo os seus bens e estava no seu direito de o fazer. Mas aquilo que Jesus lhe diz e o desafio que Cristo deixa àquele moço é este: olha, é como se dissesse, não queres que eu administre a tua vida? Então vem e segue-me. Não é? E aqui está o cerne da questão. Aqui está o cerne da questão. Bom, passando um pouco adiante, nós vamos entrar na questão da doutrina do santuário, e eu sinceramente, quando vi este subtítulo no nosso manual e na lição desta semana, eu perguntei o que é que o santuário tem que ver com mordomia. Eu também cheguei à mesma conclusão. E a verdade é assim, todas as doutrinas têm que ver com Cristo, e Cristo tem que ver com mordomia, que é uma doutrina, uma crença fundamental da palavra de Deus. Portanto, a verdade é que Cristo está no centro do santuário, da doutrina do santuário. Nós não podemos retirar Cristo da doutrina do santuário, nem podemos retirar Cristo de qualquer outra doutrina, não é? Até da lei, não é? Cristo é o centro da lei, não é? E Cristo é o centro de todas as outras doutrinas fundamentais da Bíblia. E a verdade é que isto é muito claro. Cristo, através da sua morte, é o fundamento para a sua obra no santuário. Porque se Cristo não tivesse morrido, digamos, todas aquelas práticas que no Antigo Testamento apontavam para o sacrifício de Cristo, elas, afinal de contas, não valeriam de nada e deixariam de ter razão de ser. Exatamente. Não é? Mas ali estava o cordeiro, que era morto, que era imolado, como um tipo de Cristo, que haveria, como Cordeiro de Deus, dar a sua vida por cada um de nós. Portanto, Cristo é aquele que provê a estabilidade da nossa fé, e como diz aqui, é a partir do santuário que Ele ministra em nosso favor aqui na terra. Que Ele ministra em nosso favor aqui na terra. Portanto, a doutrina do santuário é fundamental e revela a grande verdade acerca da salvação. Agora, o que é que isto tem a ver com mordomia? Tem tudo. Tem tudo. E eu tenho conhecimento de uma outra denominação religiosa, onde eu passei só 18 meses. Dizem que a doutrina do santuário já não é válida. E nem a estudam. Mas, no final de contas, ela está atual. Está atual. Nós só conseguimos compreender a doutrina do santuário, e ela depende também da compreensão do plano de salvação,
E aí os princípios da mordomia também. Portanto, isto está tudo interligado. E a relação entre eles, a gente, como o pastor disse, o que é que existe entre eles? A doutrina do santuário, o plano da salvação e a mordomia. É que Cristo, ele acatou, digamos assim, de certa forma, a ordem do Pai, não é? De vir a este mundo, porque o texto de João 14 diz que Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Portanto, Jesus assume também um papel de mordomo em relação ao Pai, não é? E digamos que a sua obra como mordomo, como dispenseiro, era a salvação do homem. Era a salvação do homem. E Cristo cumpriu fielmente o seu dever nesse aspecto, como em todos os outros aspectos. Mas neste aspecto, Jesus cumpre fielmente o seu dever. Por isso, aqui relacionamos a crença de santuário, que tem que ver com a salvação, com a morte de Cristo, com a morte do Cordeiro, não é? Tem que ver exatamente com esta questão da fidelidade de Jesus como mordomo do Pai. Eu não é? lembro-me de uma passagem, por acaso é Êxodo 25:8, em que Deus diz: fazei um santuário e eu habitarei no meio deles. Portanto, eu parto do princípio que este diálogo entre Deus e Moisés foi o próprio Jesus Cristo que fez o diálogo. Pronto. Porque no final é no centro do santuário onde era morto o cordeiro para... Exatamente, e o santuário é central, é um tema central nas Escrituras, porque é onde a grande verdade da salvação é tão poderosamente explicada, tão poderosamente expressa. É onde o significado da cruz é revelado. E todas as nossas doutrinas, de um modo ou de outro, têm que estar ligadas à promessa da salvação expressas no Evangelho. E a salvação pela graça, não é? O mordomo que exerce a sua mordomia como bom dispenseiro e fiel, ele compreende que para exercer essa função de mordomo, ele precisa de Jesus em sua vida. Ele precisa, porque senão nunca será um fiel mordomo. Portanto, esta questão da salvação pela graça tem que ver com todas as doutrinas bíblicas, e aqui o santuário e as outras doutrinas não fogem à regra. Jesus disse: eu sou a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Não é? A verdade sob a qual se ligam todas as crenças fundamentais da palavra de Deus. E seja ela a doutrina do santuário, seja ela qualquer outra doutrina, e aqui parece também a questão da mordomia, não é? Todas elas estão absolutamente ligadas. E há um outro aspecto. Cristo foi absolutamente fiel. Não é? Foi absolutamente fiel. Isso está provado através do sacrifício que fez, da forma como ele se entregou para realizar a expiação do pecado do homem, e por isso requer que os seus dispenseiros também possam ser fiéis. Somente é possível através de Jesus. Porque é difícil uma pessoa administrar já é difícil administrar a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho, quanto mais administrar a casa de Deus, em que existe N maneiras de pensar, N maneiras de agir. E muitas das vezes, às vezes até fico com medo destes pensamentos, de que por que razão é que as pessoas vêm à igreja,
mas querem ser elas o centro. O centro. E em vez de deixar que seja o centro Cristo e nós orbitarmos à volta. Sabe, agora estava a falar e lembrou-me exatamente de um texto e de uma expressão que Jesus usa quando da sua segunda vinda ele dirá para um dos grupos daqueles que realmente não hão de herdar a salvação, irá dizer: eu não vos conheço, eu não vos conheço. Não só conhecer a verdade é essencial, mas sobretudo é importante viver a verdade. E o que Jesus queria dizer ali é que era exatamente isto: eu não vos conheço, porque vocês não viveram a verdade. Por isso, o papel do mordomo é viver a verdade doutrinária tal como está em Jesus e fazê-lo de um modo que possa afetar positivamente a sua qualidade de vida. Este é o papel do mordomo. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Efésios, e eu vou citar este texto de Efésios 4, 21 a 24, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Neste texto, nós acabamos por descobrir o que significa não apenas conhecer a verdade, mas também viver a verdade. Há todo um processo de transformação na nossa vida. E isso é possível quando nós conhecemos a verdade. E a verdade é Cristo. E é Ele quem pode operar nesse processo de transformação da nossa vida. Há muitas pessoas que, mesmo conhecendo Cristo, têm dificuldades em abandonar o antigo. Aí é que eu às vezes pergunto mesmo, mas porquê? Porque conhecem, mas não vivem, não é? Não têm a experiência da vivência com Cristo, não é? É isso mesmo. E depois existem outras dominações religiosas diferentes da nossa, em que, e é o grande problema nosso, é o sábado. E como é que a gente consegue transmitir, por que razão é que nós guardamos o sábado? Mas dizem, mas as outras não o guardam. Vocês são os únicos que o guardam. Então, não interessa. Vocês não podem comer isto, não podem comer aquilo. Mas os outros, mas a Bíblia não é a mesma, o Cristo não é o mesmo. Há tanta, vou usar uma palavra um bocado pesada, há tanta mentira à volta do que é a verdade, do que é que Cristo quer para nós, que as pessoas confundem e vivem, como eu disse, vivem a mordomia à maneira delas. Perfeitamente. Muito bem. Agora a questão é como a mensagem dos três anjos está relacionada com a mordomia. Os três anjos, para já, representam a ação da Igreja que leva três mensagens para o tempo do fim. E como é que isto se relaciona exatamente com a mordomia? Isto tem tudo que ver com a mordomia. Porquê? Nós conhecemos a história dos talentos. No final, o Senhor ausenta-se, deu os talentos, ou confiou talentos aos seus servos para que os pudessem granjear e granjear outros, mas um dia ele volta e vai pedir contas. E realmente a mensagem dos três anjos leva-nos para o tempo do fim, para os últimos acontecimentos da história deste mundo, onde há uma mensagem importante a ser proclamada. E a mensagem é esta: Cristo vem e tu e eu precisamos de estar preparados para esse dia.
E esta preparação depende, ou melhor, estar ou não estar preparado depende da nossa fidelidade e da nossa vivência com Cristo. E por acaso lembro-me, desculpe interrompê-lo, lembro da questão dos talentos e Mateus 25 fala dessas parábolas, fala da parábola das virgens, dos talentos, das ovelhas e dos bodes. Vai haver a tal separação no final. E as mensagens dos 3 anos, essa separação, eu estive a ler bem o Apocalipse, que é um dos livros que eu sou apaixonado. E a terceira mensagem do anjo, como eu falei há bocadinho, que as pessoas não compreendem por que razão é que nós guardamos o sábado. Temei a Deus e dá-lhe glória, não é? Vai ser essa uma das... Porque vinda é a hora do seu juízo. É anunciado o juízo, não é? E nós, de uma certa maneira, nós fomos comissionados Exatamente. a espalhar, pegar em Apocalipse 6, 9 a 12, onde está relatado isto, sobre o terceiro anjo, a enviar, a transmitir, a dar a conhecer a mensagem do sábado. Seremos como vigias e portadores de luz, não apenas do sábado, mas de toda a crença bíblica, de toda a verdade bíblica. Temos essa responsabilidade se somos mordomos. Porque quem não é mordomo, dispenseiro do Senhor, não tem essa responsabilidade porque não a aceitou, porque não a vive, não é? E realmente assim é. A Igreja foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo que está a aparecer. E como fiéis mordomos, nós temos e devemos proclamar essa mensagem. Não é? E para isso dependemos do poder de Deus, do poder do Espírito Santo, da graça de Cristo transformadora. Porque é a graça de Cristo que nos transforma e transformará também outras vidas de homens e mulheres que aceitam esta mensagem. E nós terminamos exatamente com mordomia. Cristo quer que vivamos uma vida santa, não é? Ou seja, esse é um objetivo, a santidade é um objetivo, porque a santidade nunca iremos alcançar neste mundo, mas nós podemos caminhar cada dia mais e mais. De grau. E, portanto, Cristo é a nossa vida. E devemos gerir a nossa vida de um modo que seja agradável a Deus, incluindo a forma como gerimos tudo o que nos foi confiado. E a mordomia, então, uma expressão dessa santidade, não é? Ser mordomo é uma tarefa difícil, mas Paulo dizia, eu posso todas as coisas, mas naquele que me fortalece. Precisamos deste que é forte para nos fortalecermos e para então podermos todas as coisas, não é? Não sei se há algo mais a acrescentar. Eu tenho uma segunda questão que gostaria de deixar para os nossos amigos que nos veem, e a questão está aqui. Olhe para a sua vida e para as suas existências diárias. O que há nelas que revela a realidade de Cristo em si, atuando em si, tornando-se um novo ser. Que escolhas conscientes precisa de fazer de forma a ver a sua santidade revelada em si? Este é o grande desafio. A revelação da santidade de Cristo em nós. Este é um desafio maravilhoso. Estará ao nosso alcance? Sim, dia a dia. Podemos viver com Cristo e receber dele a graça ou o seu poder que nos comunica força para podermos viver nesta vida como fiéis dispenseiros da verdade. É um desafio enorme. É um desafio enorme. Muito bem.
Carlos, foi um prazer Igualmente. muito grande. Igualmente. Já agora, que Deus o abençoe. Igualmente. Para mim foi realmente muito bom podermos partilhar juntos As nossas ideias, desta a lição. nossa compreensão sobre o que é a mordomia. E sabemos que para a semana cá estaremos de novo com as palavras cruzadas. Até lá então. Beijar suas mãos tão preciosas que foram marcadas